Vai começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Marta e Maria são personagens bíblicos que tiveram encontro com Jesus. E para nos ajudar a interpretar e compreender este episódio, nós convidamos a companheira Letícia Schettino. Tudo bem, Letícia? Oi, Marcelo, tudo bem? Tudo jóia. Um prazer estar aqui falando com vocês no site e falando sobre essas duas personagens, Marta e Maria. Letícia, o personagem bíblico feminino, ele tem um papel especial nos evangelhos? Por quê? Olha, tem sim. O personagem bíblico feminino, ele no Antigo Testamento, no Velho Testamento, ele tinha uma impressão muito pesada, negativa. Mulheres fortes. Mas vamos falar da primeira mulher mencionada, Marcelo, que é Eva, né? Veja bem, questionava-se se Eva e as suas descendentes femininas tinham alma. Por que isso? Porque está lá na Gênesis capítulo 2 que Deus, ao criar o homem, soprou-lhe a vida nas narinas. Mas não soprou na mulher. A mulher era a simples continuidade do homem, veio da costela. Depois, nós sabemos que lá está narrado que Eva é quem desvirtuou Adão, certo? Porque foi ela que se deixou seduzir pela serpente. Bom, desta forma, a mulher não era bem vista nessa primeira etapa. Foi necessário que o nosso doce Rabi, Jesus, viesse trazer a mulher para a tarefa, para a evangelização. Trouxe a importância dela. Nós temos em Marcos, capítulo 8, uma dedicação grande do papel da mulher, das mulheres que serviam a Jesus. Elas serviam a Jesus e aos apóstolos, davam toda a cobertura que aquele grupo precisava para se integrar, para difundir a boa nova. E depois, o Consolador Divino, a mensagem que os Espíritos nos trouxeram com Kardec, dizendo que mulher e homem são os mesmos Espíritos, que vêm encarnando através dos milênios para aprender, para experimentar. Então, um espírito pode experimentar como mulher e como homem, pode aprender num corpo feminino ou num corpo masculino. Isso é maravilhoso. Então, o papel da mulher é o papel de um espírito em evolução. Ora, uma fêmea, ora um macho. Ora com o papel maternal de conduzir, de harmonizar. Ora com o papel masculino de coordenar, de ser mais incisivo. Mas todos dois fundamentais na criação do pai. É isso que a gente concebe como o papel da mulher. Esse papel de estar atuante, estar presente e também crescer. Porque também é um espírito, também quer evoluir, precisa evoluir a caminho do pai. Às vezes nós confundimos alguns desses personagens bíblicos, como é o caso, por exemplo, da Maria Madalena, a Maria, irmã de Marta, que nós já citamos, e Maria, a mulher pecadora. Então nós gostaríamos de saber, são as mesmas pessoas e em que episódios essas Marias estão inseridas? Veja bem, Marcelo, realmente existe uma grande confusão, mas são 3 Marias, 3 episódios diferentes, 3 histórias de mulheres diferentes. Vamos começar por uma bastante conhecida, Maria Madalena. Maria de Magdala, da cidade de Magdala. Existe uma confusão entre ela e Maria a pecadora, porque Jesus participou junto com Maria Madalena de um processo de desobsessão. A nossa irmã, Maria Madalena, Maria de Magdala, estava obsidiada por uma série de espíritos. Relata o relato bíblico que eram 7 demônios, ou seja, 7 irmãozinhos com pouca evolução que perturbavam a conduta de Maria. Não existe na conduta de Maria, Marcelo, no Evangelho, qualquer relato de que ela tinha ligação com prostituição, que era uma pecadora nesse sentido. A obsessão, nós todos sabemos, ela se dá não necessariamente porque uma mulher tem uma conduta sexual inadequada. A obsessão vem por problemas morais de qualquer ordem. Nós todos estamos sujeitos a ela, né? Angústia, depressão, obsessão,
orgulho, vaidade, todos esses sentimentos e essas situações, elas estão afetas a qualquer um de nós, certo? Então Maria de Magdala foi obsidiada. E o nosso Mestre Jesus participa do processo de desobsessão de Maria, que por ter muita fé, por estar muito grata ao Rabi, passa a acompanhá-lo, passa a ser uma companheira do grupo dos 12 muito próximo. Inclusive, estava no momento da crucificação de Jesus, junto a Maria, mãe de Jesus. Estava também, Marcelo, naquele episódio, foi a primeira que viu a ressurreição de Jesus. Né? Quando a tumba foi aberta, ela procura e um anjo vem e diz a ela que o Rabi estava desperto. Então, a ela, Jesus se manifesta pela primeira vez. Essa é Maria de Magdala. Não é? E Maria tem o significado de senhora, né? O nome Maria significa senhora, certo? Isso também é importante. Maria pecadora, muito confundida com a de Magdala, ela está num episódio muito bonito e que, por muito ter amado, seus pecados foram perdoados pelo Rabi. Ela, num momento de emoção, num almoço, ela lavou os pés e a cabeça do Rabi com perfume, com óleo. Era um costume comum na época, mas ela chorava e suas lágrimas, dizem, molhavam os pés do Rabi e com os cabelos longos ela enxugava os pés do Rabi, de Jesus. Então, alguém questionou né, essa situação, né, e ele diz que ela estava perturbada por Jesus se relacionando com uma mulher de vida assim não correta, com uma prostituta, e ele responde, olha, ela tanto amou, tanto em mim confiou, não é? Que nesse momento todos os pecados dela estão perdoados. Uma passagem muito bonita, né? Que nos livra dessa história do preconceito, não é? Sem dúvida. E a terceira Maria, já falamos de Magdala, de Maria a pecadora, vamos falar da Maria, que é objeto até da nossa conversa de hoje. Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Lázaro era uma família amiga de Jesus. Lázaro, Maria e Marta. Maria, provavelmente, pelos relatos históricos, é a irmã mais nova. E também teve um episódio interessante. Ela também ungiu os pés do mestre com óleo perfumado. Num episódio com Judas, em que Judas aparece e critica o fato dela ter usado um óleo caríssimo na época, um óleo perfumado, para fazer esse gesto de carinho para com Jesus. E Jesus diz a ele, Judas pergunta, mestre, ela não poderia ter vendido esse óleo e dado dinheiro aos pobres? E ele diz, olha, quantas vezes mais eu estarei com vocês? Provavelmente só esta. E ela então quis me amar, quis me agradar, não é? Então, é uma coisa muito bonita, essa ligação, esse sentido de estar com alguém, de querer agradar, de mostrar reverência. E isso revela Jesus, né? Essas passagens do Evangelho são muito bonitas porque revela Jesus e revela assim, a atenção que ele dava, uma postura muito feminina, de acariciar, de cuidar, de bem tratar, né? Ele valoriza este papel que é muito feminino, que é da mulher, né? Letícia, no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, nós encontramos a descrição desta visita de Jesus na casa de Marta e Maria. E nós gostaríamos que você nos relatasse essa passagem. Eu vou ler essa passagem, Maria e Marta na casa de Jesus, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, é uma leitura rápida, mas eu gostaria de complementá-la antes de iniciar, Marcelo, dizendo que ela não conta assim o cenário todo, mas evangelistas como Marcos nos complementam essa ideia que está aqui. Por exemplo, nós sabemos que Jesus estava a caminho de Jerusalém com os seus 12 apóstolos e param na cidade de Betânia. Não é uma cidade, uma aldeia, onde vivia Lázaro e suas duas irmãs, a mais velha, Marta, e a mais nova, Maria. Vocês podem perguntar, mas isso está escrito que é a mais velha? Não, é porque, reparem bem como são os costumes, Marcelo. Se Marta foi aquela que recebeu Jesus em sua casa, ela só poderia ser uma moça solteira e a mais velha da casa. Porque se casada fosse, o Evangelho mencionaria que quem recebeu foi seu marido.
o fato do evangelho mencionar, os evangelhos mencionarem essa visita como sendo a anfitriã Marta, nos mostra, e mostra aos historiadores, aos estudiosos da Bíblia, que a moça era a mais velha e provavelmente solteira, tá? Então vamos fazer a leitura para depois a gente comentar um pouquinho mais, tá? Então o versículo 38. E aconteceu que na ida deles entraram numa aldeia, e certa mulher de nome Marta recebeu-os na casa dela. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, sentada aos pés de Jesus, ouvia o seu ensinamento. Marta, entretanto, estava atarefada com muito serviço e disse: Senhor, a ti não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha a servir-te? Dize-lhe, pois, que me ajude. Mas, respondendo-lhe, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. No entanto, poucas são necessárias, ou melhor, uma só. Como Maria escolheu a parte boa, esta não lhe será tirada. Bem, Letícia, então, apesar de que você leu poucos versículos desse episódio, nós gostaríamos de buscar uma interpretação mais detalhada, né? Então, primeiramente, nós observamos comportamentos diferenciados das duas anfitriãs. Uma estava cuidando da casa, ao passo que outra prestava atenção total no Mestre Jesus. Que reflexões que isso nos traz? Olha, Marcelo, Marta, a irmã mais velha, tem um papel e desempenha um papel que muitos de nós nos dias de hoje estamos fazendo. Preocupados em servir, em organizar, em ter tudo a tempo, a hora. Coisa bonita, né? A gente se dedicar, querer o melhor, querer a perfeição, querer as coisas muito organizadas. Entretanto, o que se passa é que enquanto a gente está nesse processo de fazeção, muito fazer, a gente às vezes não para refletir por que estamos fazendo. Para que estamos fazendo? E nos angustiamos. Realmente, muito importante fazer, estar presente, atuar no mundo, fundamental. Mas, se não existe um sentido maior para tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que buscamos, para todos os nossos desejos, para nossas emoções, ficamos perdidos. E fico com Emmanuel. Quando a gente busca muito, mas sem direção, sem sentido, o que vai acontecer? A gente costuma achando aquilo que a gente não quer. Busca alguma coisa e acha outra. E se angustia com isso. Se deprime com isso. Se perde na caminhada. Enquanto a nossa doce Maria estava sentada aos pés de Jesus, no meio de tudo aquilo, daquele momento. Uma casa sendo preparada para receber um homem de tanto, vamos dizer assim, de tanto prestígio, de tanta importância para aqueles que eram cristãos naquela época. Imagina a emoção de receber Jesus na nossa casa, não é? E Maria se senta aos pés dele e simplesmente ouve, escuta o que ele tinha a dizer. Nesse momento, Marcelo, ela se permite alguma coisa muito especial, que é o quê? A conexão. A conexão com o mais alto. Porque dizia Jesus, né, que ele estava com o Pai e o Pai estava com ele. Naquela hora em que Maria se entrega a ouvir, a meditar, a sentir as palavras de Jesus, ela também entra nessa conexão. É uma conexão de 3 pontos e é perfeita. Essa sim nos explica o sentido das coisas e fundamental para que a gente tenha gosto naquilo que a gente faz. Eu digo isso porque, por exemplo, no nosso ambiente espírita, nos dedicamos a tarefas. E logo que entramos numa casa espírita, nos dá gosto, né? Estar nesse clima de atuar. Realmente, a disciplina, a caridade, fora da caridade não há salvação. Então, é um caminho. Mas de que vale esse caminho se eu não estou de corpo, alma, espírito dentro dele? Se eu não estou entendendo o porquê da minha tarefa, o porquê da minha dedicação, o
Por que desse objetivo de proteger a todos e a tudo? E ter que socorrer a todos e a tudo? Porque se não tem um objetivo maior, se não está me fazendo crescer, caminhar, eu, espírito individual, se isso não contribui para a minha caminhada, isso fica perdido. Isso leva a um desencontro, a um desacerto, né? E quantas das vezes, né, a gente não para à noite para pensar no que ocorreu no dia? Não é verdade? A gente fica lá como Marta, preocupado com o que aconteceu, o que vai acontecer, angustiado com coisas que ainda virão, e nos esquecemos de estar aqui, agora, no momento, ouvindo o que o filho tem a dizer, reparando no olhar do marido, do companheiro, do colega de trabalho, nos sinais que as pessoas andam nos dando. Perdemos a capacidade, quando entramos no processo de só fazer, de ler e ouvir sinais, né? É o tom de voz de alguém que nos revela que ele não está bem naquele dia, em que a gente tem que ter mais docilidade, mais carinho, mais atenção. A gente perde muito quando a gente se afasta do nosso Criador. E a gente percebe que no encerramento desse trecho, Jesus menciona que uma delas ficou com a parte boa e a outra com a parte má. Eu gostaria que você explorasse isso mais. É curioso, porque a gente fala assim, poxa vida, ele diz que quem estava com a parte boa, que nunca lhe seria tirada, é Maria, que simplesmente sentou e ouviu. Simplesmente, Maria fez o fundamental, a única coisa que importa, ele mesmo diz, que é estar com o nosso Criador, que é caminhar rumo a Ele, nem que seja por alguns minutos, nem que seja por alguns instantes, num bate-papo, sentado ao pé do Mestre, né? Enquanto que Marta, por mais, vamos dizer, por mais carinhosa, por mais altruísta tenha sido a intenção dela de estar servindo, ela só servia e se angustiou. Repare que ela se angustia porque ela disse assim, Rabi, como se ela, eu não consigo estar te ouvindo, só eu trabalho aqui. Ela reclama, ela não está bem, mas reclama da outra, ao invés de pensar, olha, Rabi, vou fazer tudo de forma muito simples porque eu também quero te ouvir. Ela prefere fazer o ritual, aquilo que ela já está acostumada, que é complexo, que é trabalhoso. Ela quer se ocupar com as mãos, né? Ela não conseguiu interromper a sua rotina para tirar proveito daquele momento. Né? Veja bem como é atual isso, não é, Marcelo? Porque buscamos, assim, no nosso dia a dia algum exemplo e nos lembramos da vida de uma mulher, por exemplo. Você sabe que 46% do mercado de trabalho hoje é feminino. E desses 46% de mulheres que estão ocupadas no mercado de trabalho, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 90%, Marcelo, tem dupla ocupação. Ou seja, trabalha às 8 horas, às 6 horas, que seja, algumas 4, e depois tem a segunda jornada, que é a jornada de casa, de cuidar da casa, do marido, das crianças, de organizar um lar. Imagine, né, o nível de tensão dessas mulheres no seu dia a dia. Estamos falando das mulheres, mas sabemos que hoje o homem tem um papel fundamental no lar também. Muitos companheiros, eles chegam e têm outras atividades. E todos nós, dentro das casas espíritas, por exemplo, ainda temos as nossas tarefas, né, que não são tão prazerosas, que são tão especiais na nossa formação. Mas essas coisas todas vão acontecendo e a gente não se permite, às vezes, durante um dia, 5 minutos para uma oração. Uma oração verdadeira, não é aquela oração recitada, não é ouvir uma música assim, bonita dentro do carro. Não, aqueles 5 minutos da gente com o nosso Criador. Isso tem ficado para trás. A gente não consegue romper a rotina para procurar um minuto de paz, um minuto de oração, porque a prece é isso. A prece é caminho de conexão, é conduto, não é? Para que a gente esteja com o Pai. Aí você me recordou um dos mandamentos mosaicos que diz assim, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Você entende então que esse episódio tem alguma conexão com este mandamento? Bom, sim, tem. Não é o sábado que importa, né? Poderia ser
sexta, domingo, quarta, é que sábado para os judeus era um dia especial, não é? Jesus convivia ali com os judeus, né? É uma tradição daquela época que a gente estava dizendo. Mas santificar um dia é tirar um dia, uma hora, um momento seu para estar com você, estar com o Mestre, com o Criador. Refletir as passagens do Evangelho na tua vida. Esse é o convite que o Mestre nos faz, né? Termos tranquilidade para meditar, para estar com a gente mesmo. E não precisa de férias, não precisa de spa, não precisa do sítio do amigo, não precisa do final de semana maravilhoso, do carro novo, do prédio novo, do apartamento novo, do emprego novo. Precisa perguntar a você mesmo: o que eu fiz do meu dia de hoje? Dessa hora que passou, das palavras que eu usei, não é? Dos pensamentos que passaram na minha mente, né? Porque o poder da mente é enorme, a gente está plasmando o tempo inteiro, né, com as nossas ideias, com as nossas impressões dos outros, encarnados e desencarnados. Olha a nossa responsabilidade. E como é que a gente está cuidando desse aparelho emissor que é a nossa mente? Se a gente não dá a ela tranquilidade, se a gente não dá a ela momentos para entrar no caminho que Cristo nos indicou. Veja bem, Ele não nos impôs nada. Ele nos indicou, nós achamos bonito, achamos fundamental, lemos, estudamos sobre esses caminhos, sobre essas impressões que o Cristo deixou, mas muito pouco delas temos praticado, muito pouco temos refletido sobre ela e a atuação dessas preciosas mensagens nas nossas próprias vidas. Naquele momento em que Jesus adentra o nosso lar, nós devemos nos desligarmos, né, das rotinas para darmos atenção ao Mestre. Mas aí nós te perguntamos, em que situações o Mestre pode estar presente nos nossos lares, né? Que fazer para não deixarmos de dar-lhe a devida atenção? A pergunta é muito boa, Marcelo, porque na verdade o Mestre pode estar presente a qualquer momento. O lar, né, é um ambiente de relação afetiva. É mais do que casa. A casa, o apartamento é um ambiente físico. Mas o lar é o ambiente de relações afetivas. Jesus estar presente num lar pode acontecer na forma daquele filho difícil, do irmão complicado, dos pais desatualizados, não é? Da servidora que está nos apoiando dentro de casa, do vizinho que bate a porta. Ele está presente no nosso lar de tantas formas, em tantos momentos, né? E a gente tem que estar preparado para esse encontro com Jesus. E como estar preparado para um encontro súbito com o Mestre se a gente está, como Marta, só fixado na rotina, só fixado naquilo que temos para construir, para fazer, só nas preocupações, só naquilo que é o mais complicado do problema, só dentro das nossas sombras próprias, porque na fome, na sede, na ânsia de fazer a reforma íntima, como se a reforma fosse assim, imagina assim, um machado, né? Eu era assim e agora, pá, a partir desse momento eu sou, né? Agora eu já tenho tarefas, eu já me reformei, eu conheço o Evangelho, eu estou dedicado, então vou me reformar. Como se a reforma não fosse um processo. E processo significa passo a passo, significa entender aquilo que estou fazendo. Estar conectado com Jesus dentro do lar é a cada momento, a cada palavra, a cada ato, com o filho, com o companheiro, né, com a companheira, com aquele que trabalha comigo. Eu pensar, o que Jesus faria se estivesse aqui? Como se aplica aquilo que eu tenho aprendido com o Mestre Jesus, aquilo que eu tenho aprendido com a espiritualidade, não é? Aquele momento de paz que eu recebo quando, por exemplo, estou recebendo um passe, que tenho os meus fluidos sendo harmonizados, aquela sensação boa, como é que eu tenho cuidado daquela sensação boa e preservado aquela sensação boa? Como é que eu tenho cuidado de mim mesmo? Eu tenho observado os meus pontos de sombra, combatido os pontos de sombra, mas eu tenho ressaltado os meus bons pontos? Eu tenho acreditado que sou filho de Deus, um herdeiro
da divindade? É essa pergunta que a gente se faz. Por exemplo, fazemos um culto no lar, não é? E às vezes nos incomodamos mais com o fato de fulano e ciclano não estarem na mesa conosco, porque não querem, porque tem outras atividades. Pais, né? Muitas vezes nos reclamam isso. Puxa vida, eu gostaria tanto que meus filhos estivessem fazendo culto, a minha irmã não vem, a minha mãe ela tem uma outra religião, ela se opõe. Veja bem, a forma, a presença de todos na mesa passou a ser mais importante do que o próprio momento. O conteúdo, da gente estar, né? O conteúdo do culto, não é? A gente se preocupa mais se a toalha é assim, se a mesa vai ser assado, se a água tem que estar assim. Aí que livro vamos ler? A gente tem casos de relatos interessantes de família que dizem, mas eu quero fazer o evangelho e ele quer fazer o livro de Emmanuel e tal. Nada disso pode ser mais importante do que estar ali, naquele momento, entregue a ouvir a palavra do Mestre, a deixar que a palavra permeie a nossa mente, que ela ajude a burilar nossos sentimentos, né? Que foi o que Marta não percebeu, né? Não conseguiu usufruiu, perceber. né? Não. Depois a gente ainda faz como Marta com muita frequência, né? A gente reclama. Reclama porque a gente não tem tempo pra gente, porque a gente não tem férias, porque a gente não tem tranquilidade, porque os filhos são agitados, porque o marido é isso, porque a esposa é aquilo, porque o colega de trabalho. Ou até mesmo com relação ao culto, como você citou, nós criamos impedimentos, né? Empecilhos para a sua realização, às vezes por causa de futilidades ou de uma má organização interna, né? Escolhemos mal o dia, o local, a hora para fazermos o culto no lar, não é isso? O culto no lar é uma atividade que tem que ter um lugar, um espaço na família, como qualquer outra atividade no trabalho, não é? Quem reclama, por exemplo, no trabalho, que as coisas estão sobrecarregadas, você pode ver a pessoa que não tem uma agenda organizada, que ainda não parou para se organizar, para dizer, olha, eu atendo uma pessoa de cada vez, eu faço cada tarefa dentro do prazo, para que eu faça todas e faça bem feito. Dentro do lar é a mesma coisa. A dona de casa, o dono de casa, aqueles que convivem nesse ambiente afetuoso, tem que ter hora para tudo. Vamos combinar então um dia que seja bom para todos. Vamos estudar, vamos fazer do culto uma atividade programada para que ela seja prazerosa, eu tenha tempo para me dedicar. É 15 minutos? É 15 minutos, porque nesses 15 minutos estaremos igual Maria, dedicados a ouvir, a conectar com o mais alto. Isso só pode nos trazer prazer, porque não tem interrupção, não tem telefone que toca, não tem alguém que entra e sai, porque aquele momento eu tirei para mim, para minha família. Especial, eu digo até para mim, estou falando aqui na primeira pessoa, eu tirei o momento para mim. Por quê? Porque não importa se o companheiro, se a companheira, se o tio, se a tia, se a criança ainda não está pronta para o culto. Esteja você, porque eu costumo dizer, Marcelo, que a caminhada ela é solitária. O espírito é uma individualidade. O caminho, o tom, a toada do caminhar é a gente que dá. É bom que ela possa ser solidária. Eu posso apoiar aquele que caminha comigo e possa ser apoiado. Mas eu tenho que entender que como Maria fez, Marta estava atribulada, foi uma decisão dela. A decisão de Maria é estar com Jesus. Então, se os outros ainda estão atribulados, estão ocupados, ainda não deram conta de perceber a necessidade de estar em paz, que seja eu, aquele que quero a minha paz, que entendo que a paz é fazer de um momento de conexão com o Criador um momento muito especial nas nossas vidas, no dia a dia, né? Muito bem, então nós conversamos aqui com a Letícia, que agradecemos, Letícia, a sua participação, viu? Muito obrigado por você ter estado conosco. Muita alegria e paz para todos aqueles e que a gente possa, hoje e sempre, valorizar os momentos de encontro com Deus. Assim seja. Ok. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!